Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, nós vamos no vídeo de hoje prosseguir pela análise do nosso livro Anotações de Teoria Geral do Processo, no tópico Poder de Ação. Vamos iniciar, portanto, a análise das teorias sobre o direito de ação. Por força da inércia da jurisdição, o Estado depende, como regra geral, da provocação do interessado para que possa exercer a função jurisdicional. E essa provocação do Estado para a atuação da função jurisdicional se faz por meio do exercício, em concreto, do direito constitucional de ação. Houve longa trajetória no curso da história do direito, e muito especialmente do direito processual civil, ao longo da qual contrapunham-se diversas concepções teóricas sobre o direito de ação. Hoje se entende que a ação é um direito público abstrato, de requerer a tutela jurisdicional do Estado para a solução útil de determinada lide. Foi conceito pacificamente aceito. Primeira teoria, portanto, a teoria imanentista. Num primeiro momento, quando o processo civil não gozava ainda de autonomia científica, sendo considerado um mero apêndice do direito material, a ação era tida como fenômeno abrangido pelo próprio direito material, reclamado em juízo após este sofrer ou encontrar-se na iminência de sofrer lesão, ius persequendi in iudicio. Segundo a teoria civilista ou imanentista, porque imanente ao direito material, a ação seria o direito que o titular de determinado direito tinha de pedir em juízo exatamente aquilo que lhe era devido em função de normas materiais. Dizia-se, então, que a ação seria uma qualidade agregada ao próprio direito material, ou que seria este direito de natureza substancial em estado de reação a uma agressão que tivesse sofrido. Foi defendida por juristas importantes como Clovis Bevilacqua e Savigny, e entre nós teve assento no artigo 75 do revogado Código Civil de 1976, nestes termos, aspas, a todo o direito corresponde uma ação que o assegura. A superação desta teoria foi influenciada pela divergência entre Wittgenstein e Müller a respeito da arte do direito romano e a distinção entre as noções de ação e pretensão. Segunda teoria desta evolução é a teoria concreta. Teoria concreta adotada por Adolf Wack, James Goldsmith e Botelho de Mesquita, dentre outros. Apesar de reconhecer a autonomia entre o direito material e o direito de ação, afirmava a dependência desta, a ação, em relação àquele, o direito material, na medida em que a ação somente existiria se o direito material também existisse. Não se admitia, portanto, sentença que afirmasse a inexistência do direito material discutido no processo. Assim, a ação somente redundaria em sentença de procedência. Essa teoria hoje é absolutamente
inaceitável, em razão do simples argumento de que, fosse essa concepção correta, só haveriam ações julgadas procedentes, pois não se poderia falar em improcedência da ação decorrente de um direito efetivamente existente. Como justificar tal teoria diante da sentença que não reconhece a existência do direito alegado? Toda improcedência implicaria a ausência de ação. Qual teria sido o direito exercido pela parte derrotada que formulou em juízo um pedido? E como justificar a existência, no Código de Processo Civil, da ação declaratória negativa, em que o interesse do autor, está no artigo 19, pode limitar-se à declaração da inexistência de um determinado direito? Exemplo, a ação daquele que não deve, mas diante de quem é cobrada determinada quantia para obter a declaração da inexistência da alegada relação de crédito e débito. E aí vem uma terceira teoria do direito potestativo. Direito potestativo é aquele que independe de prestação do sujeito passivo para sua efetivação. Não se atribui dever jurídico ao devedor, mas estado de sujeição. Sustentada por Chiovenda, esta teoria afirmava que a ação era um direito voltado contra o réu, que sujeitar-se-ia aos efeitos independentemente de qualquer prestação sua. Também possui natureza concreta, vez que depende da existência do direito material. Quarta teoria, a teoria abstrata. Defendida por Calmon de Passos, dentre outros, esta teoria empreendia severas críticas à teoria concreta. Primeira crítica: casos em que o Estado era provocado e a decisão era de improcedência dos pedidos do demandante. E, segunda crítica, a ação declaratória negativa. Casos em que se pede o reconhecimento judicial da inexistência de relação jurídica. A procedência da ação nestas hipóteses corresponde à declaração judicial de inexistência de direito material titularizado pelo autor. O direito de ação seria simplesmente o direito de provocar o desempenho da função jurisdicional pelo Estado, independentemente do resultado, procedente ou improcedente, e desvinculado do direito material. A teoria que prevalece no nosso sistema processual é a da ação como direito abstrato de agir. Segundo essa teoria, a ação é o direito de que qualquer um é titular, e por meio do qual pode pedir a atuação jurisdicional, tenha ou não razão naquilo que pede, detenha ou não o direito que afirma deter. Então, se o juiz julga improcedente o pedido, isso significa que o autor não tinha o direito material alegado. No entanto, tinha e exerceu o direito de ação, tanto que pediu a atuação jurisdicional e a recebeu, ainda que mediante uma sentença desfavorável. Quinta teoria, teoria eclética. Mas há ainda uma teoria eclética, segundo a qual a ação é abstrata, sem condicionar a ação ao direito material, mas condicionada. De acordo com essa doutrina, todos têm direito de pedir a atuação jurisdicional, é a ação constitucional. Mas nem todos têm o direito de receber uma sentença de mérito, ainda que desfavorável. Para tanto, é preciso preencher as condições da ação. A ação, na sua dimensão processual, é definida segundo esse entendimento, como o direito a uma sentença de mérito. Então, para essa teoria, a abstração não é, todavia, absoluta, pois para que se possa exercer o direito de ação, isto é, com possibilidade de se obter sentença de mérito no processo de conhecimento, é preciso observar as condições da ação. Essa foi a teoria adotada por Enrico Túlio Liebmann. A distinção entre as teorias abstrata e eclética reside no requisito presente nesta das condições da ação, que seria estranho à análise do mérito. A existência do direito de ação dependeria da observância deste requisito, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, artigo 485, inciso 6º, por carência de ação. Nosso direito positivo sofreu fortíssima influência de Liebmann, processualista italiano que viveu muitos anos no Brasil e que é, por certo, o maior inspirador do Código de Processo Civil de 73,
notadamente em razão da influência que exerceu sobre Alfredo Buzaide, principal formulador do Código. Lieberman define a ação como um poder de exigir a prestação jurisdicional, poder esse vinculado a uma pretensão existente na esfera do direito material, cuja análise se faz por meio das condições da ação. Para esse autor, somente se pode considerar existente a ação processual, se estiverem presentes todas as condições da ação. Lieberman dá pouca relevância à matriz constitucional da ação, entendendo que a ação constitucional constitui mero pressuposto remoto sobre que se assenta a ação de natureza processual, esta sim relevantíssima para o processo. De acordo, todavia, com a concepção teórica hoje vigente, o direito de ação é independente e autônomo diante do direito material invocado como causa de pedir, embora ele seja vinculado instrumentalmente, exata e precisamente na medida em que seu fim é o de dar a solução do poder jurisdicional à pretensão de direito material veiculado pela parte. Assim, há exercício do direito de ação, mesmo que sem o sucesso almejado pelo autor, isto é, por aquele que, mediante o exercício desse direito, instaura o processo em juízo e pede uma determinada solução jurídica para a lide. Ainda que a solução seja outra, distinta daquela pretendida pelo autor, este pretendia a procedência total do seu pedido e obteve, por exemplo, a procedência parcial ou mesmo a improcedência, terá havido o exercício da ação. E a isso corresponde o dever do Estado de dar uma solução favorável ou não ao interesse do autor. Conceito de ação. Como vimos anteriormente, o exercício lícito da autotutela dos direitos ou das afirmações de direito é reservado a pouquíssimos casos, sempre expressamente previstos no ordenamento jurídico. A arbitragem, como equivalente jurisdicional alternativo, também tem cabimento apenas em casos específicos, direitos disponíveis e, ainda assim, na dependência do consenso das partes. Resta, então, como sistema ordinário de tutela dos interesses e direitos, a atividade jurisdicional do Estado em sentido estrito, ou seja, aquela confiada aos órgãos do Poder Judiciário. Se, por um lado, o Estado avoca para si a função tutelar jurisdicional, por outro lado, em matéria de direitos subjetivos e civis, faculta ao interessado, em sentido amplo, a tarefa de provocar ou invocar a atividade estatal que, via de regra, permanece inerte, inativa, até que aquele que tem necessidade da tutela estatal, quanto a isso se manifeste, pedindo expressamente uma decisão a respeito de sua pretensão. A regra geral, portanto, consiste na ampla disponibilidade dos serviços judiciários, em decorrência da garantia constitucional da inafastabilidade do controle jurisdicional prevista no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, ao que se afirma titular de direito, se sobrevier lesão ou ameaça a esse direito, não poderá ser negado o acesso ao Poder Judiciário. Ocorre que a atividade jurisdicional em matéria civil é, na generalidade dos casos, inerte, dependendo da iniciativa do interessado. No sentido processual, isto é, o próprio titular do direito afirmado ou aquele que deva, em nome desse titular, defender esse direito em juízo. Cabe, portanto, ao titular da afirmação de direito ou da pretensão que deva ser submetida à solução do judiciário, ou ainda, por outras palavras, da lide que dependa de resolução, buscar a tutela estatal, acionando, por assim dizer, o aparelho jurisdicional com observância das regras de competência, sob a forma de pedido de providência que lhe satisfaça. Essa provocação se faz por meio do exercício do direito de ação. Podemos conceituar o direito de ação como o poder de exercer posições jurídicas ativas ao longo de todo o processo jurisdicional, preparando o exercício da função jurisdicional. Este poder, como vimos, é abstrato e possui matriz constitucional, sendo disciplinado pelo Código de Processo Civil, inclusive no que diz respeito às condições da ação. Por razões absolutamente pragmáticas, o legislador tem preferido, inclusive, o do CPC de 2015, tratar as ações que são ajuizadas em sequência na relação jurídica processual sincrética, como se apenas de fases do procedimento se tratasse. Assim, trata a ação de conhecimento
em que a parte formula pedido de prestação da tutela jurisdicional como fase de conhecimento. Havendo sentença genérica ou ilíquida, diz o legislador que a ela se segue a fase de liquidação. Trata-se, na verdade, de ação de liquidação, a ser manejada dentro do mesmo processo, isto é, da mesma relação jurídica de natureza processual que se estabeleceu ao início da ação, ou fase de conhecimento por iniciativa do autor. E, depois, tendo havido decisão que decide o mérito da ação de liquidação, passa-se para a ação de execução, que o legislador preferiu chamar de fase de cumprimento de sentença. Frise-se que o artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, não assegura apenas o direito de pedir o exercício da jurisdição. Garante, bem mais do que isso, sentença justa, tutela jurisdicional efetiva e adequada. Mas isso não compromete o conceito de ação ora apresentado. Significa apenas que o artigo 5º, inciso 35, faz mais do que consagrar o direito de ação. Elementos identificadores da ação. Num universo extraordinariamente extenso e expressivamente conflituoso, a atividade jurisdicional está disponível para conhecer e julgar todos os pedidos que ao Poder Judiciário sejam feitos, por meio do caminho previsto na ordem jurídica, ou seja, em processo instaurado por força do exercício do direito de ação. Ocorre que a multiplicidade de casos ou de conflitos determina o surgimento de inúmeras lides, ou com o mesmo sentido de inúmeras pretensões, ou ainda inúmeras afirmações de direito, para as quais deve haver soluções específicas, objetivas, capazes de promover a pacificação caso a caso, interesse por interesse. Por outro lado, a entrega ao Estado da atividade encarregada de resolver as lides exige que, se, por um lado, os interessados, partes, em sentido processual, devem confiar essa solução ao Poder Judiciário, como regra geral, como vimos, em contrapartida devem contar com alguma segurança, no sentido de que o resultado que o processo trouxer será firme e produzirá efeitos capazes de, no mundo dos fatos, efetivamente resolver aquilo em razão de que a parte foi a juízo. Essa segurança desejada pela sociedade estaria comprometida, até mesmo irremediavelmente, se uma solução dada a determinado processo entre A e B a respeito do pedido X pudesse se seguir outra solução, formulada por outro órgão jurisdicional, no mesmo ou no outro sentido, e, sucessivamente, mais outra solução pudesse se suceder, alterando novamente o equilíbrio conquistado por força da primeira solução. Como compatibilizar, no mundo empírico, a seguinte hipótese? A pede a separação judicial de sua mulher B, e esse pedido é julgado procedente. Mas outro pedido é formulado por ela, B, contra ele, A. É julgado improcedente, no mesmo ou em outro juízo. Evidentemente, trata-se de situações absolutamente incompatíveis, que não podem coexistir. Esse exemplo, que é muito simples, serve para demonstrar a importância das estabilidades das decisões judiciais que, em determinado momento, devem se tornar firmes, imutáveis, como se tratasse de lei a reger aquele determinado interesse submetido à apreciação judicial. Essa técnica pela qual optou o legislador, com o objetivo de conferir imutabilidade às decisões judiciais, num certo momento do processo, como se verá em espaço próprio, se traduz em nosso sistema processual pelo fenômeno da coisa julgada. No entanto, para que se possa estabelecer com absoluta clareza essa gama de efeitos capazes de determinar a inflexibilidade do comando emergente da sentença judicial, é preciso que se delimitem os contornos objetivos e subjetivos dentro dos quais esses efeitos estarão garantidos. Se A move a ação de cobrança contra B e essa ação é julgada procedente e produz coisa julgada, não poderá B, quando acionado por C, em razão de outra dívida contraída diante de C, alegar que sobre essa situação incidem os efeitos da coisa julgada, porque já teria pago aquilo que devia a A. É preciso, então, identificar a ação e, via de consequência,
cada processo nascido de cada momento de exercício do direito de ação. O processo gerado porque A moveu ação de cobrança contra B, sob o fundamento de que este lhe devia o cumprimento da obrigação de pagar determinada quantia referente à compra e venda de um automóvel, não interfere no processo em que o mesmo A, por força de contrato de compra e venda de um terreno urbano, igualmente move contra B. Há um elemento distinto nesses dois casos, apesar da identidade de partes, isto é, apesar de nos dois processos serem autor e réu os mesmos sujeitos A e B. Cada ação levada a juízo, portanto, deve ser particularmente observada, para que nela se identifiquem certos elementos, de forma a que possa ser considerada separadamente e distinguida das outras ações que também tenham sido propostas ou que possam vir a ser propostas futuramente. E quais são esses elementos que permitem que cada ação seja isoladamente considerada? A doutrina e também o Código de Processo Civil, no artigo 337, parágrafo 2º, apontam 3 elementos com base na teoria da tríplice identidade ou tria idem, as partes, o pedido e a causa de pedir ou causa petente. As partes. O primeiro passo a se dar, sempre que se queira identificar uma ação e o processo que ao seu exercício se seguiu, é verificar quais são as partes, isto é, quem está atuando como autor, porque exerceu o direito de ação, e quem está no polo passivo do processo, isto é, contra quem o autor propôs a ação diante do Poder Judiciário. Em outras palavras, trata-se de identificar os sujeitos parciais, as partes, da ação e do processo. O autor é aquele que, em nome próprio, vem a juízo para expor sua pretensão e formular o pedido diante da jurisdição. O réu, que é o outro dos sujeitos parciais da ação e do processo, é aquele em direção a quem ou contra quem o autor formulou o pedido de tutela jurisdicional. Se, num determinado processo, A e B são, respectivamente, autor e réu, é fácil distinguir pela análise desse elemento subjetivo se há alguma outra ação em que A e B estejam situados nas mesmas situações ou nas posições inversas, B como autor e A como réu. A qualidade de parte implica sujeição àquilo que for decidido no processo, de forma a que os chamados efeitos subjetivos da coisa julgada alcançarão a um e a outro dos sujeitos parciais. Se tratar, todavia, de parte ilegítima, isto é, se vier a juízo como autor ou como réu alguém a quem não afeta a situação jurídica controvertida, mesmo assim, até que haja exclusão da parte ilegítima ou a extinção do processo sem resolução do mérito, da pretensão, da lide, processualmente haverá sujeição às regras que norteiam a conduta da parte. Com isso se quer dizer que, do ponto de vista processual, parte ilegítima também é parte, enquanto exista o processo ou enquanto não seja excluída dele por força do reconhecimento da ilegitimidade. O pedido. Quem vai a juízo, ou seja, quem invoca a proteção da atividade jurisdicional do Estado, movimentando esse aparato estatal, o faz porque dele necessita e porque tem uma pretensão, ou, como preferem alguns setores da doutrina, uma afirmação de direito, a respeito da qual fará um pedido ao Poder Judiciário. O autor, ao exercer o direito de ação e dar início ao processo, quer que, ao seu final, o pedido seja atendido de forma que o Poder Judiciário decida pela sua procedência e emita, para esse fim, um provimento que resolva a lide, pondo fim à discussão a respeito daquela situação jurídica e, enfim, faça valer aquele direito de que o autor se diz titular. Há, na doutrina, quem prefira tratar deste elemento identificador da ação, denominando-o de objeto da ação, que consistiria, segundo sustentam no próprio pedido, com duas vertentes distintas, uma de natureza processual, objeto imediato, e outra vinculada ao direito material subjacente à pretensão, objeto mediato. Assim, de acordo com o que se entende por tais setores da doutrina, objeto é o mesmo que pedido. Pedido ou objeto, é certo que há, na realidade, dois nomes em razão dos quais se pode definir, em cada caso concreto, esse elemento de identificação da ação. Tanto faz parte do pedido
o pleito de providência processual por meio do qual a parte pretende ver protegida sua pretensão quanto esta mesma, que, em última análise, se constitui no próprio bem jurídico perseguido pelo autor da ação. A causa de pedir. Ao levar sua pretensão a juízo, o autor apresenta duas ordens de fundamentos: os fatos a respeito dos quais pretende uma solução do Estado e o direito que, em seu entender, decorre de tais fatos. Em razão disso, isto é, deste conjunto complexo de fatos e de fundamentos jurídicos, é que o autor formula seu pedido. A causa de pedir, causa petende, ou razão do pedido significa, resumidamente, o conjunto de fundamentos levados pelo autor a juízo, constituído pelos fatos e pelo fundamento jurídico a eles aplicado. Grosso modo, portanto, é possível afirmar-se com segurança que a causa de pedir é o motivo em virtude do qual a parte autora dirige determinado pedido ao Poder Judiciário. O Código de Processo Civil brasileiro adotou a teoria da substanciação, pela qual são necessárias, muito mais do que a fundamentação jurídica, a alegação e a descrição dos fatos sobre os quais incide o direito alegado como fundamento do pedido. A fundamentação jurídica é, via de regra, a causa de pedir próxima, enquanto o fato gerador alegado direito se constitui também, na generalidade dos casos, na causa de pedir remota. Na opinião de José Rogério Cruz e Tucci, a causa petende próxima se constitui no enquadramento da situação concreta à previsão abstrata, contida no ordenamento de direito positivo, enquanto a causa petente remota está presente nos fatos que fazem emergir a pretensão do demandante. Para grande parte da doutrina, a causa de pedir remota seriam os fatos e a causa de pedir próxima seriam os fundamentos jurídicos. Para outra parte da doutrina, os fundamentos de fato são a causa de pedir próxima e os de direito a remota. Em razão da opção dos autores neste texto, há quem inadvertidamente entenda que se trata de informação equivocada. Condições da ação e noções gerais. O direito de ação faz parte do sistema constitucional de garantias próprias do Estado de Direito, razão pela qual alguns autores preferem denominá-lo de direito constitucional de ação, enquanto outros optam por enquadrá-lo no direito de petição. O exercício do direito de ação resulta na instauração do processo e, a partir daí, as normas processuais é que regulam tudo quanto se refira à ação. Isso quer dizer que, embora o direito de ação tenha matriz constitucional, isto é, seja expressamente previsto na Constituição Federal, é a ordem jurídica infraconstitucional processual que dispõe a respeito da ação, uma vez exercido o direito de acesso à jurisdição. É claro que essa disciplina infraconstitucional deverá estar em consonância com as garantias do processo ditadas na Constituição. O que importa aqui ressaltar é que o acesso à jurisdição sob a perspectiva constitucional é direito extraordinariamente amplo quanto ao seu exercício, na medida em que qualquer afirmação que o autor faça acerca de lesão ou ameaça a direito que entenda de sua titularidade pode se constituir em pretensão suficiente para exercer essa garantia, de modo a passar a ter o direito de receber alguma resposta jurisdicional. Por isso, a doutrina contemporânea é unânime em afirmar que o exercício do direito de ação não sofre qualquer condicionamento, evento futuro e incerto. Seriam as condições da ação, portanto, requisitos para o provimento final de mérito, seja ele satisfativo ou cautelar. O direito de ação deve se submeter às regras processuais, devendo respeitar as condições previstas no Código de Processo Civil, as quais, desde que estejam efetivamente presentes, permitem sua admissibilidade regular pelo Poder Judiciário, dando ensejo a que, no processo de conhecimento, se profira sentença de mérito pela procedência ou pela improcedência do pedido formulado pelo autor. Dessa forma, conquanto possa ser exercido sem nenhuma restrição, para que seja possível a regular instauração do processo e a obtenção da tutela jurisdicional, o direito de ação sujeita o autor à observância de condições da ação, expressamente prevista no Código de Processo Civil. Tais condições devem estar presentes, todas, concomitantemente, para que se abra caminho para a prestação da tutela
prestação da tutela jurisdicional requerida. Ausente qualquer delas, fica bloqueado o caminho para a integral prestação da tutela, pois o juiz deve decretar a carência da ação sem a resolução do mérito, ou, tratando-se de processo executivo em que não há resolução do mérito, o juiz decretará a carência de ação e extinguirá anormalmente o processo, ou seja, sem a realização prática do direito representado no título. Eis, em suma, o modelo adotado pelo direito brasileiro declaradamente sob a inspiração da doutrina de Enrico Túlio Liebmann. Ao lado de um direito absolutamente abstrato e incondicionado de ter acesso aos juízes e tribunais, o direito constitucional de ação, direito de acesso à jurisdição, há o direito processual de ação, direito de receber sentença de mérito, ainda que desfavorável. Para que exista esse segundo direito, devem estar presentes determinados requisitos, as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da atividade jurisdicional. Ao longo da história do processo civil brasileiro, foram previstas pela norma 3 condições que, presentes, permitem a regular admissibilidade da ação: interesse processual, legitimidade das partes e possibilidade jurídica do pedido. Esta última condição, como categoria autônoma, foi abolida pelo legislador do CPC de 2015. Aliás, o CPC de 2015 não alude mais ao termo condições da ação, embora continue a referir-se a 2 hipóteses que tradicionalmente sempre foram inseridas nessa categoria: legitimidade para a causa e interesse de agir. Em certa medida, adotou-se a concepção teórica que não vê maior relevância em distinguir os pressupostos processuais das condições da ação, chamando-os todos de pressupostos de admissibilidade da tutela jurisdicional. Do ponto de vista pragmático, essa parece ser uma solução adequada, mas isso não significa dizer que o CPC de 2015 aboliu as condições da ação. A aceitação ou não da autonomia dessa categoria é eminentemente uma questão de teoria jurídica. Na hipótese de não haver sentido em diferenciar a condição da ação do pressuposto processual, então jamais terá havido sentido nessa distinção. Na hipótese contrária, não é a ausência da expressão condições da ação no texto do CPC de 2015 que mudará esse problema. Permaneceremos aqui destacando a categoria por razões didáticas. Legitimidade das partes. Autor e réu devem ser partes legítimas. Isso quer dizer que, quanto ao primeiro, deve haver ligação entre ele e o objeto do direito afirmado em juízo. O autor, para que detenha legitimidade, em princípio, deve ser o titular da situação jurídica afirmada em juízo. Quanto ao réu, é preciso que exista relação de sujeição diante da pretensão do autor. Em regra, são partes legítimas aquelas que titularizam a relação jurídica de direito material discutida no processo, res iundicium deducta. O artigo 18 do novo CPC trata, portanto, da legitimidade ordinária. Para que se compreenda a legitimidade das partes, é preciso estabelecer-se um vínculo entre o autor da ação, a pretensão trazida a juízo e o réu. Terá de ser examinada a situação conflituosa apresentada pelo autor. Em princípio, estará cumprido o requisito da legitimidade das partes, na medida em que aqueles que figuram nos polos opostos do conflito apresentado pelo autor correspondam aos que figuram no processo na posição de autores e réus. Note-se que, para a aferição da legitimidade, não importa saber se procede ou não a pretensão do autor. Não importa saber se é verdadeira ou não a descrição do conflito por ele apresentada. Isso constituirá o próprio julgamento de mérito. A aferição da legitimidade processual antecede, logicamente, a resolução do mérito. Assim, como regra geral, é parte legítima para exercer o direito de ação aquele que se afirma titular de determinado direito que precisa da tutela jurisdicional, ao passo que será parte legítima para figurar no polo passivo aquele a quem caiba a observância do dever correlato àquele hipotético direito. Se A se afirma credor de B por determinada quantia, em razão de algum vínculo igualmente afirmado, A será parte legítima para figurar como autor da ação, ao passo que B será parte legítima para estar no polo passivo. Se A, entretanto, se diz credor de certa quantia que lhe deve ser e propõe ação em face de B, este é a parte ilegítima para figurar no processo como réu. Excepcionalmente, porém, admite-se a substituição processual.
Trata-se de alguém pleitear em nome próprio, ou seja, não como mero procurador, direito alheio, desde que autorizado por lei. Exemplo, o artigo 3º da Lei 12.016 de 2009, que admite que, dentro de certas condições, um terceiro juridicamente interessado seja autor de mandado de segurança, em nome próprio para defender direito cuja titularidade é de outrem. Pode o ordenamento jurídico autorizar, portanto, a tutela dos interesses de uma pessoa por terceiros, assim entendido aquele que não faça parte da relação jurídica de direito material, a qual se dá o nome de legitimidade extraordinária, que pode ser 1. Exclusiva, casos em que somente o legitimado extraordinário poderá ir a juízo, exemplo, ação popular. Item 2. Concorrente, casos em que tanto o legitimado ordinário quanto o extraordinário podem figurar em juízo para a tutela do interesse daquele, exemplo, a investigação de paternidade proposta pelo Ministério Público. Ou, item 3, subsidiária, casos em que o legitimado extraordinário somente pode atuar quando se configurar a inércia do legitimado ordinário, exemplo, ação penal privada subsidiária da pública. Próxima condição da ação, interesse processual. A atuação do Estado juiz deve revelar-se útil, o que se verifica pela presença do binômio necessidade-adequação. A necessariedade da tutela jurisdicional decorre diretamente da vedação da autotutela. Há casos, inclusive, que se exige a chancela judicial, mesmo que as partes estejam concordes, ações constitutivas necessárias. O interesse processual está presente sempre que a parte tenha a necessidade de exercer o direito de ação e, consequentemente, instaurar o processo, para alcançar o resultado que pretende relativamente à sua pretensão e, ainda mais, sempre que aquilo que se pede no processo, o pedido, seja útil sob o aspecto prático. Essa necessidade tanto pode decorrer de imposição legal, a anulação de casamento, por exemplo, quanto da negativa do réu em cumprir espontaneamente determinada obrigação ou permitir o alcance de determinado resultado, o devedor que não paga o débito no vencimento. Assim, se A pretende obter a satisfação de um crédito representado por um contrato que não se constitua em título executivo de que é titular diante de B, terá necessidade da tutela jurisdicional se B, no vencimento, se negar ao pagamento. E terá como tutela útil aquela que vá, ao final, reconhecer a existência do crédito e compelir B à sua satisfação. Será inexoravelmente necessária a tutela jurisdicional em decorrência de disposição expressa da lei, na hipótese de se pretender a decretação do divórcio, por exemplo. Será, todavia, desnecessária a tutela jurisdicional, não havendo, portanto, interesse processual, se há, maior e capaz, de posse de documento comprobatório do nascimento de seu filho, requerer, representado pela mãe do recém-nascido, a tutela do Estado pela via judicial, para obter o direito ao registro do filho junto ao ofício do registro civil. Para tanto, é desnecessária a invocação da tutela jurisdicional, bastando que A se dirija ao cartório do registro civil do local que se deu o nascimento e o declare ao oficial. O interesse processual nasce, portanto, da necessidade da tutela jurisdicional do Estado, invocada pelo meio adequado, que determinará o resultado útil pretendido do ponto de vista processual. É importante esclarecer que a presença do interesse processual não determina a procedência do pedido, mas viabiliza a apreciação do mérito, permitindo que o resultado seja útil, tanto nesse sentido quanto no sentido oposto de improcedência. A utilidade do resultado se afere diante do tipo de providência requerida. Além de necessária, a tutela jurisdicional deve ser adequadamente pleiteada, utilizando-se a via processual correta, apta à entrega da tutela jurisdicional. Possibilidade jurídica do pedido. Significativa parcela da doutrina sempre associou a ideia de impossibilidade jurídica do pedido à hipótese de o juiz constatar, desde logo, a inviabilidade do pedido formulado pela parte, na petição inicial, diante do direito material positivo vigente. Nesse sentido, a possibilidade jurídica do pedido quase que se confundiria com o próprio mérito da ação,
e, portanto, não haveria sentido em mantê-la como condição para a admissibilidade regular da ação. Foi essa a diretriz adotada pelo legislador do CPC de 2015. Ainda nessa linha de entendimento, há, na doutrina, duas formas distintas de configurar tal condição da ação. Uma delas sustenta que se estará sempre diante de pedido juridicamente possível, quando o ordenamento jurídico contiver, ao menos em tese, em abstrato, portanto, previsão a respeito da providência de mérito requerida pelo autor. Outra sustenta que haverá pedido juridicamente possível sempre que inexistir vedação expressa quanto àquilo que concretamente se está pedindo em juízo. No entanto, e ainda nessa linha de compreensão da questão, há autorizada doutrina demonstrando que é preciso mesclar as duas posições para se concluir que, em matéria de direitos contidos na esfera de direito privado, é suficiente a inexistência de vedação expressa quanto à pretensão trazida a juízo pelo autor. Assim, ainda que inexista previsão expressa na lei, norma material, quanto ao tipo de providência requerida, se proibição não houver, estar-se-á diante de pedido juridicamente possível. Em sede de direito público, todavia, a questão assume contornos diferenciados, pois é princípio básico desse ramo do direito, como direito administrativo e direito tributário, que só se tem por permitido aquilo que a lei expressamente autorizar, sendo vedado aquilo a respeito de que a lei deixe de fazer qualquer referência. Assim, diante dessa inegável diferença de tratamento do sistema jurídico para as questões de direito privado e as de direito público, a avaliação da presença ou não da possibilidade jurídica do pedido deve ser feita à luz dos princípios que informam um e outro ramo do direito. Cumpre, no entanto, indagar em que medida a ideia de impossibilidade jurídica como condição vinculada ao mérito, isto é, à providência de direito material pedida pelo autor, retrata uma verdadeira condição da ação, entendida como requisito processual que antecede o julgamento do mérito. Talvez seja preferível reservar a noção de impossibilidade jurídica do pedido apenas para os casos em que o instrumento processual adotado pelo autor é direta ou indiretamente proibido pelo ordenamento. Exemplo: pedir a prisão civil do suposto devedor de uma obrigação pecuniária não alimentícia, pretender promover a execução por quantia certa comum, com pedido de penhora contra a fazenda pública, pedir a condenação do réu ao pagamento de uma dívida de julgo. Nessa perspectiva, a possibilidade jurídica do pedido fica restrita a um aspecto essencialmente processual, ainda que, para a aferição de sua presença, seja indispensável o exame da relação material subjacente. Para saber se a prisão civil é possível, haverá de se examinar o caráter da obrigação que se quer cobrar. Para se concluir pela inadmissibilidade de execução comum, haverá de se considerar a presença da fazenda pública no polo passivo do conflito. Para se afirmar a impossibilidade da condenação, será preciso investigar a origem da dívida, etc. Tais exemplos, na sistemática do CPC de 2015, permanecerão constituindo casos de falta da condição da ação, inserindo-se, a partir de então, na falta de interesse de agir. Modo de verificação das condições da ação. Pela teoria tradicional, exige-se a demonstração da presença das condições da ação, podendo ser objeto, inclusive, de prova, defendida por Libel, Dinamarca, etc. Atualmente, no entanto, utiliza-se majoritariamente a teoria da asserção, segundo a qual a verificação da presença das condições da ação toma como base as afirmações do demandante em sua petição inicial. Chama-se da teoria in status assertionis. Barbosa Moreira, Alexandre Câmara, Hélio Fazzolari, entre outros. A verificação se dá em abstrato, com vistas a permitir, tanto quanto possível, a análise do mérito. Classificação das ações, noções gerais. Tradicionalmente, os processualistas procedem à classificação das ações tendo em vista o tipo de provimento jurisdicional pedido pelo autor, quando do exercício do direito de ação. Por exemplo, quando do ajuizamento da petição inicial. Essa forma de classificação das ações tem origem no pressuposto de que, se toda ação implica determinado pedido de provimento jurisdicional e, ainda mais, se entre as ações é possível estabelecer diferenças exatamente na medida da distinção entre os possíveis provimentos pedidos em juízo,
é justificável classificá-las de acordo com esse critério. Classificação quanto ao tipo de provimento pedido pelo autor. Quanto ao tipo de provimento jurisdicional desejado pelo autor, as ações se podem classificar em ações de conhecimento, ações de execução e ações cautelares. Ação de conhecimento. Busca-se por meio desta a certificação do direito aplicável. A sentença espanca dúvidas, declarando a norma jurídica do caso concreto. Nesta espécie de procedimento, como veremos adiante, a sentença se divide em meramente declaratória, constitutiva ou condenatória, ainda que inclua outras duas espécies, executiva lato sensu e mandamental. Ação executiva. Busca-se a realização e efetivação do comando emergente de um título executivo, judicial ou extrajudicial. E a ação cautelar. Visa obter medidas urgentes e provisórias para assegurar a efetividade de outra medida, a principal. Classificação das ações segundo a tutela requerida pelo autor no processo de conhecimento. Neste tópico, o que se propõe inicialmente é que se faça a apreciação com mais vagar na matéria relativa à classificação das ações segundo critério eminentemente processual, considerando-se a espécie de tutela jurisdicional invocada através do exercício do direito de ação. Há, hoje, no direito processual civil brasileiro, duas fortes correntes doutrinárias que se discutem a classificação das ações no processo de conhecimento. Na verdade, a classificação das sentenças proferidas em processo de conhecimento. A classificação tradicional, que antes prevalecia na doutrina, tratava as ações de conhecimento como declaratória, constitutiva e condenatória. Nos últimos anos, nota-se cada vez mais acentuadamente clara tendência doutrinária no sentido de se adotar a classificação que comporte, diferentemente do que ocorre com a outra proposta de classificação antes referida, 5 espécies de ações de conhecimento, considerando-se, além das 3 categorias antes indicadas, também as mandamentais e as executivas lato sensu. Primeira espécie, as ações declaratórias. As ações e as sentenças declaratórias, ou meramente declaratórias, já que a rigor todas têm certa dose de declaratividade, são aquelas em que o interesse do autor, que vai a juízo, se limita à obtenção da tutela jurisdicional mediante uma declaração judicial acerca da existência ou inexistência de determinada relação jurídica, ou a respeito da autenticidade ou a falsidade de um documento. Segundo dispõe o artigo 19 do CPC, o interesse do autor pode limitar-se à declaração, inciso 1º, da existência, da inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica, e inciso 2º, da autenticidade ou da falsidade de documento, sendo admissível a ação meramente declaratória, ainda que tenha ocorrido violação do direito, como está no artigo 20. A, que foi no passado devedor de B e já pagou o título, extraviou o título de crédito, duplicata de prestação de serviços, por exemplo, não tendo agora como efetuar comprovação do pagamento e, portanto, do integral cumprimento da obrigação. Necessitando fazê-lo, propõe ação declaratória, cujo pedido é limitado à declaração da inexistência da relação de débito-crédito entre A e B. A não quer que B a nada seja condenado, portanto, de ação condenatória não se trata. Nem quer criar relação jurídica nova, também não se trata de ação constitutiva. Também não quer desconstituir a relação que, afinal, já se havia extinguido com o pagamento, que era apenas e tão somente a declaração judicial da inexistência da relação jurídica noticiada. Formula, portanto, pedido de prestação de tutela jurisdicional declaratória. Segundo exemplo, as ações condenatórias. As ações condenatórias são aquelas em que o autor instaura processo de conhecimento visando, além da declaração que é a eficácia inicial da sentença, a uma condenação do réu ao cumprimento de obrigação ativa ou omissiva. A promove ação de reparação de danos contra B, alegando que, em razão do dano que lhe foi causado por este, sofreu prejuízos materiais e morais que precisam ser ressarcidos e reparados, respectivamente, por B. Se seu pedido for julgado procedente, haverá sentença condenatória que autoriza posterior execução. Ações constitutivas é o terceiro exemplo. As ações constitutivas, por seu turno,
não contém condenação, mas declaração, acompanhada da constituição, modificação ou desconstituição de uma situação jurídica. Contra B, A propõe ação de anulação de contrato, alegando vício de vontade. Coação, por exemplo, podia ser dolo também. Se for julgado procedente o pedido, estaremos diante de sentença constitutiva negativa ou desconstitutiva, porque restará desconstituída a relação jurídica entre A e B. As ações mandamentais e executiva lato sensu são os quarto e quinto exemplos ou modelos de ações. Ao lado da classificação tradicional adotada pela doutrina do direito processual civil, há outra conhecida como classificação quinária das sentenças de procedência no processo de conhecimento, que também se presta para classificar as ações segundo o provimento requerido pelo autor. Essa classificação toma em conta a impossibilidade de se qualificar como condenatório todo e qualquer provimento que imponha uma subsequente mudança no mundo dos fatos. Segundo essa classificação, além das ações declaratórias, constitutivas e condenatórias, o processo de conhecimento comporta também ações mandamentais e ações executivas lato sensu. As ações mandamentais têm por objetivo a obtenção de sentença em que o juiz emite uma ordem, cujo descumprimento, por quem a receba, caracteriza desobediência à autoridade estatal, passível de sanções, inclusive de caráter penal. O artigo 330 do Código Penal tipifica o crime de desobediência. Exemplo típico são as sentenças proferidas no mandado de segurança. O não cumprimento com exatidão do provimento mandamental sujeito destinatário da ordem do juiz a multa de até 20% do valor da causa, que reverterá aos cofres públicos, sem prejuízo da imposição das demais sanções criminais, civis e processuais cabíveis. As ações executivas lato sensu são espécies de ação que contém um passo além daquilo que a parte obtém com uma ação condenatória. Nas executivas lato sensu, há, tal como nas condenatórias, uma autorização para executar. No entanto, diferentemente da regra das ações condenatórias, a produção de efeitos práticos no mundo dos fatos independe, na ação executiva lato sensu, de posterior requerimento de execução. Vale dizer, a ação condenatória produz sentença que, se for de procedência, exigirá nova provocação do interessado, pleiteando a execução. Ainda que, de acordo com a Lei 11.232, esta demanda tenha passado a ser feita dentro do próprio processo em que se proferiu a sentença sob forma de pedido de cumprimento de sentença. Já a ação executiva lato sensu disso não necessita, estando sua sentença apta a diretamente determinar a produção dos efeitos de transformação do mundo empírico. Em suma, a sentença de procedência dessa categoria de ação não apenas é executada no próprio processo em que proferida, como ainda sua execução independe de requerimento do interessado. Trata-se de modo de sentença em que o juiz age de ofício, independentemente dos parâmetros procedimentais tradicionalmente consagrados para o processo de execução ou para o cumprimento de sentença. Exemplificando, A move contra B ação condenatória e obtém sentença de procedência do pedido. Se se tratar de sentença líquida, terá de requerer o cumprimento da sentença na mesma relação jurídica processual, até que consiga obter efetivação, satisfação de seu crédito. Já quando se tratar de ação executiva lato sensu, o autor não necessitará dessa fase de sua iniciativa para obter a pretendida alteração do mundo dos fatos, porque esse tipo de ação não se destina a constituir título executivo, a ser posteriormente cumprido mediante requerimento do interessado, como ocorre atualmente com as ações condenatórias. Sua sentença de procedência é exequível de ofício no mesmo processo em que foi proferida. De fato, a Lei 11.232 alterou o modelo de execução das sentenças judiciais cíveis condenatórias ao pagamento de quantia. Elas passam a ser cumpridas, isto é, executadas no próprio processo em que foram proferidas. Mas, por outro lado, sua execução continua dependendo de um específico requerimento do credor, ou seja, não são exequíveis de ofício. Por outro lado, sua execução, chamada, em razão dessa alteração legislativa, de cumprimento de sentença, vincula-se a um modelo procedimental rígido, ao que se aplicam, inclusive, regras do livro 2º. Então, com isso, a gente conclui a análise do capítulo sobre
o direito de ação ou o poder de ação. Espero ter atendido aos interesses dos senhores. Nós nos encontramos, portanto, em um próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Até a próxima.